Uma pena não termos tido a oportunidade de ouvir o restante do artigo, né? Fazer de tudo para estar em plenário amanhã. Inscrito agora para discutir a favor, o deputado Fernando Capês. 30 minutos regimentais. Excelentíssimo senhor presidente da maior Assembleia Legislativa do Brasil, e se levarmos em conta os cantões, províncias de outros países, da maior Assembleia Legislativa do mundo, nobre deputado Vaz de Lima. É uma satisfação muito grande estar aqui ocupando esta tribuna para defender o projeto de lei 0777 de 2007. Quanto 7, não? Tendo Vossa Excelência ocupando esta presidência. Vossa Excelência que tem dado mostras da sua tolerância, da sua capacidade de ouvir, de argumentar, de exercer a sua liderança, de coordenar os trabalhos dessa casa, visando sempre a supremacia do interesse público e os salutares debates democráticos. Querido Vaz de Lima, que prazer estar ocupando e exercendo o meu mandato, tendo Vossa Excelência na presidência da Assembleia. Que privilégio poder trocar. Uma parte. Nobre deputado Bruno Covas, tem uma parte. Agradeço Vossa Excelência pela parte. Não queria aqui interromper os elogios que Vossa Excelência fazia ao deputado Vaz de Lima, que certamente justíssimos, como diz aqui o deputado Campos Machado, mas é que o deputado Rui Falcão, ao final da sua fala, estava dizendo da questão da convenção municipal do PSTB, que se realizou na capital aqui, e na questão da eleição do secretário-geral e tesoureiro do partido. Queria dizer ao deputado Rui Falcão que realmente não houve ainda a eleição do tesoureiro e do secretário-geral, até porque tem que se tomar muito cuidado para não se eleger nenhum delúbio tesoureiro do partido, né, para não se eleger nenhum Silvinho Land Rover secretário-geral do PSDB. Então era só essa registro que eu gostaria de ter feito aqui, né, por isso que a eleição não ficou, até para que nenhum nome seja feito de forma assodada, né, para que nada seja votado da noite para o dia. Então, para que haja bastante discussão com a base, aqui para que foi adiada essa discussão, que será feita quinta-feira. Aliás, Vossa Excelência representa muito bem a bancada do PSDB no novo diretório da capital. Então, eu queria fazer esse registro. Muito obrigado. Nobre deputado Bruno Covas, e citando o nome do deputado Rui Falcão, me leva inexoravelmente a elogiar a oposição consistente, construtiva, de qualidade que faz o Partido dos Trabalhadores. A verdadeira democracia se erige com situação e oposição. A oposição é a base de sustentação de todo o regime democrático, que se baseia no sistema de checks and balances, ou seja, freios e contrapesos, de maneira que o Partido dos Trabalhadores continue sim com essa veemência, mas com essa consistência de posições. Afinal de contas, aqui nós estamos debatendo ideias, projetos, e as colocações de Vossas Excelências sempre têm sido colocações construtivas que contribuem para o aprimoramento do debate democrático. Eu vivi no Ministério Público 20 anos e vivi no debate, na troca de ideias, na interação. Trabalhei por quase 10 anos no Tribunal do Júri e da tribuna aprendi a respeitar o posicionamento do outro e a entender que o que existem, na verdade, são diferentes opiniões, mas que normalmente o que se busca é a mesma coisa, e nesta Assembleia, com certeza, o bem comum. E quero aqui, estou olhando, o nobre deputado Adriano Diogo, combativo, lutador, respeitado pelo Ministério Público,
Quantas e quantas vezes, no 10º andar da Rua Líbero Badaró, número 600, onde funcionava o Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Cidadão, vi ali Vossa Excelência abrir a porta e entrar com suas representações e ser atendido, ser admirado, ser ouvido. E Vossa Excelência sabe do respeito que tenho por sua pessoa. Jamais duvide disso. E me envaidece saber que Vossa Excelência, quando vereador, me outorgou a medalha Anchieta por minha atuação no Ministério Público, mas devo deixar claro aqui, outorgou, mas esqueceu de marcar a cerimônia para entrega. Quem sabe nós possamos, um dia, recebermos em concreto esta comenda que Vossa Excelência, no papel, me honrou e me concedeu. Nobre deputado Campos Machado. Inicial... Eu acho que o senhor não precisava ter sido tão deselegante. Ocorre que quando eu consegui aprovar, estava encerrando meu mandato de vereador, estava no meio do mandato de vereador, eu fui eleito deputado estadual e interrompeu na metade. E agora, muito recentemente, então, eu tive a maior honra e orgulho de aprovar esse título. E o senhor não precisava ter sido tão deselegante, porque a Câmara Municipal é que falhou em não mandar a documentação, e agora eu requeri, levantei outras homenagens, e o senhor constava entre elas. Então, eu acho que eu homenageei o Fernando Capês do passado, não esse desaforado e desrespeitoso de hoje. Uma parte, deputado. Antes, porém, quero dizer ao nobre deputado Adriano Diogo, se deselegante fui, deputado, perdoe-me pelos meus defeitos. Nobre deputado Campos Machado, tem uma parte. O senhor pode passar na Câmara Municipal e buscar a sua medalha lá. Se Vossa Excelência não mais deseja ratificar a outorga, não tenho como recebê-la. Mas quero dizer, com outorga ou sem outorga, admiro Vossa Excelência pela veemência. Continue assim, nobre deputado Adriano Diogo. É da sua vibração que depende todos nós e a democracia brasileira. Nobre deputado Campos Machado, tão nobre, tão elegante quanto o deputado Adriano Diogo. Deputado Fernando Capês, nesta madrugada, já caminhando, daqui a pouquinho vai cair orvalho sobre nós. Mas fico sabendo nesta madrugada, meus senhores e minhas senhoras, de que o deputado Adriano Diogo, então vereador, prestou homenagem ao então promotor público, doutor Fernando Capês. Homenagem que não pôde se transformar de maneira efetiva e concreta, porque Vossa Excelência assumiu um mandato de deputado. Isso não tira o mérito do deputado Adriano Diogo, que reconheceu em Vossa Excelência dignidade para tanto. E não tira o mérito de Vossa Excelência, que recebeu essa dádiva do deputado Adriano Diogo. Mas, deputado Fernando Capês, deixando os elogios de lado, foram justíssimos aqueles prestados ao nosso colega da academia, o deputado Rui Falcão. Mas eu estava imaginando o pronunciamento do deputado Cido Célio. Estava aqui meditando, estava imaginando, como é que o deputado Cido Sérgio conseguiu saber que no cofre do Banespa tinha determinado número de milhões de reais. Eu estava imaginando, mas ele disse aqui que ele foi funcionário do Banespa. Mas ele não tem a chave do cofre. Ou encontrou a chave do cofre. Aí eu fiquei imaginando aonde o deputado Cido Diogo quer chegar. Você veja a confusão que a madrugada me faz. Uma hora é Cido Sérgio, aliás, Cido Diogo, outra hora é Adriano Sérgio, outra hora é Rui Campos Machado, outra hora é Campos Falcão, mas o mais importante, deputado Capês, é que eu não consegui atinar, eu não consegui descobrir qual o mecanismo, qual a sensibilidade, aonde o deputado Cido Sérgio conseguiu encontrar
no meio daquele aço, aquele cofre impenetrável, seus olhos de lince conseguiram descobrir bilhões de reais. Ele sabe o número exato. Sabe o número exato de quantos bilhões de reais estavam no cofre do Banespa. Eu não falo nada. Deputado, sério. Eu estava pensando, deputado, Zé Augusto, olha o presente que os céus deram ao deputado Cido. Olhos de raio-x. Aí fiquei imaginando, fiquei meditando o que é que o deputado Cido Sérgio quis dizer com toda aquela peroração dele. Não consegui chegar a nenhuma conclusão. Quem sabe com o andar da madrugada, acertando-se a data posterior da homenagem que Fernando Capês vai receber na Câmara Municipal, aí sim, nós poderemos encontrar a resposta a esses poderes sobrenaturais do deputado Cido. Mas deputado Capês, e vou mais longe ainda. Vossa Excelência passou. Anteriormente fez elogios ao nosso presidente. Elogios merecidíssimos. Elogios feitos a um homem simples, veio do interior, um homem tolerante, paciente em exagero, que gosta de detalhar os fatos e as coisas com a paciência chinesa. Mas Vossa Excelência foi feliz, porque o deputado Vaz de Lima pode ter os seus defeitos naturais de um ser humano, mas ele é um homem de caráter. E eu tenho obrigação de afirmar aqui, nesta madrugada, de que o deputado Vaz de Lima, o nosso presidente, procure acertar. Se erra, às vezes, o faz de maneira involuntária, porque ele quer transformar esta casa na casa dos seus sonhos. De vez em quando eu vejo algumas manifestações no plenário, até agressivas. O deputado Vaz de Lima amarra muito a casa. Se fosse outro deputado que estivesse na presidência, e cito até o nome, as coisas seriam sérias. Será, deputado Fernando Capês, que a celeridade Nobre deputado é a Campos resposta Machado, à correção? nobre deputado Campos Machado, se me permite, dentro do seu raciocínio, eu lembro de uma certa oportunidade em que uma aeronave em pleno voo enfrentou uma pesada turbulência. Daquelas em que abrem-se os compartimentos superiores e caem as bagagens, em que o cinto de segurança mal prende as pessoas dos solavancos violentíssimos e que se tem a sensação de que o fim se encontra próximo. E a aeronave balançava e sacolejava com a força de uma turbulência imperdoável que parecia, com a violência de um tufão, dragar aquele equipamento para o solo, para o momento eterno de encontro com a terra. E durante essa turbulência, nobre deputado Campos Machado, um menininho, na poltrona central da primeira fileira, mantinha-se calmo, mantinha-se passivo, mantinha-se tranquilo, mantinha-se com confiança. E um homem já forte, veterano de guerra, estava ali, tremendo, balbuciando de medo, no seu encontro com a eternidade que estava para acontecer. E ele vira para esta criança tranquila, comendo o seu chocolatinho, olhando com os olhinhos fixos para frente, sossegado, sereno, e ele indaga, curioso:
Mas menino, você não está com medo? Não. Você não teme que o avião vá cair? Não. Mas e essa turbulência violenta? Você não tem medo? Já disse que não. Por quê? O comandante é meu pai e nele eu confio. Nós temos aqui um comando sereno, seguro, que certamente manterá em bom nível e trajetória a aeronave da maior Assembleia Legislativa do país. Nobre deputado Campos Machado. Mas, deputado Capês, o deputado Fernando Capês, deputado Rui Falcão, é preciso meditar a profundidade. E espero não ter sido deselegante. Não, é preciso, há que se meditar sobre as lições dessa pequena história. Mas eu me lembro, deputado Rui Falcão, que uma certa madrugada, há 2 anos, o deputado Renato Simões teve uma discussão homérica comigo, palavra correta. Trouxe aqui a lição, trouxe o livro de Leonardo Boff. Eu confesso aos senhores que eu não tinha lido Leonardo Boff. Águia e a Galinha. E eu imaginava que as colocações feitas pelo deputado Renato Simões eram ofensivas ao nosso governador Geraldo Alckmin. Olha como é importante a gente se aprofundar nas coisas. Aí, terminada a sessão, deputado Rui Falcão, eu fui muito duro com o deputado Renato Simões. No dia seguinte, ele me presenteou com o livro Leonardo Boff. Fui ler o livro. E verifiquei que o que o deputado Renato Simões quer dizer é o que nós estamos dizendo em relação ao nosso presidente. Pensa alto. Aí, dia desses, logo em seguida, travei aqui com o deputado Renato Simões uma outra discussão, que não chegou a bom termo, porque o deputado Renato Simões começou a rir. Ele não entendeu o que eu quis dizer. É que eu li um livro, deputado Rui Falcão, cujo título é O Gato que Ensinou a Gaivota a Voar. Esse livro, se os senhores me permitirem, eu quero dizer a profundidade desse livro. O Gato que Ensinou a Gaivota a Voar. Deputado Rui Falcão, conta a história, conta esse livro, que uma gaivota sofreu um acidente. Esse acidente tirou-lhe, ceifou-lhe as asas, e a gaivota caiu no quintal de uma pessoa. A gaivota perdeu a vontade própria, não tinha forças, começou a imaginar que nunca mais teria voar. Fez amizade com um gato. E o gato, com muita força de vontade, o gato passou para a gaivota a lição de que é preciso sempre ter dentro de si aquela vontade indômita, a vontade interior, de acreditar que é preciso ir às últimas consequências para seguir o seu destino. E o gato ensinou a gaivota a voar. O nosso presidente Vaz de Lima não precisa de gato nenhum para ensinar ele cumprir o seu dever nesta casa. Deputado Roque Barbieri, o gato foi com a gaivota até um abismo. A gaivota foi ao ar, imaginando que fosse cair.
E a gaivota conseguiu, entende? Com a força de vontade que lhe foi passada pelo gato, entende? Continua voando. Deputado Fernando Capês, Vossa Excelência conta a história do menininho do avião. Eu contei da gaivota. Muito boa, aliás. Devolvo a Vossa Excelência a palavra, Muito bem. esperando que Vossa Excelência, entende? Quem sabe nós podemos aproximar as duas histórias de maneira que esse menininho possa um dia conhecer o gato que ensinou a gaivota a voar. Maravilhoso. Deputado Rui Falcão, considerando que o meu amigo, líder do PTB, Campos Machado, nos brindou com sua oratória inestimável por 10 minutos, e considerando que eu tenho 30 minutos, lhe considerei o à parte, desde que não seja a terça parte. Por gentileza. Não, meu à parte será brevíssimo, Excelência, mas agradeço desde já. Apenas para... Primeiro, eu não o apartei antes, porque tratava-se de uma ode que Vossa Excelência fazia ao nosso presidente e não queria interromper. Essa ode depois se transformou num ditirambo, numa louvação. Certamente os que fizeram, acham que fizeram pouco ainda, pelo valor do nosso presidente. A segunda observação que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência é que tal o realismo da história dramática que Vossa Excelência nos contou, quero crer que Vossa Excelência era testemunha ocular da história. Eu era o menino. E, terceiro lugar, depois da tolerância do presidente com essa sessão, nós temos que convir, presidente, que toda vez que um deputado, e eu me incluo nisso, toda vez que um deputado for discutir um projeto, nós teremos que manter essa tolerância para evitar aquele mau humor que certas vezes algumas pessoas são tentadas a fazer. Fala, o senhor não está discutindo o projeto, volte ao projeto, porque a essa hora da noite, eu acho que são intervenções muito boas aqui. E por último... Eu quero até falar do projeto. O deputado Cido Sério vai responder a questão do cofre. Só, eu falei 30 minutos, não fui aparteado, e sempre sou aberto aos apartes, sempre franqueio os apartes dos meus colegas. E o deputado Bruno Covas, que teve todo o tempo para me apartear e não teve condições de fazê-lo, fez aqui uma parte ad latera, terceirizado. Eu não vou responder, vou deixar apenas uma reflexão para Vossa Excelência, que é uma frase que eu vi outro dia, que diz o seguinte: os que sabem não falam, os que não sabem falam. Para Vossa Excelência refletir. Deputado Cido Sério, deseja fazer uma parte? Muito rapidamente, nobre deputado Fernando Capês, para comprovar aqui os meus olhos de raio-x, né? Informar o nobre deputado Campos Machado, que deveria sabê-lo, porque a parte da dívida trabalhista e previdenciária dos funcionários pré-75 do Banco do Estado de São Paulo, o governo federal, à época, Fernando Henrique Cardoso, emitiu títulos no valor de 4 bilhões e 100 milhões de reais para pagar esse passivo atuarial e trabalhista, ok? Esse dinheiro foi depositado no cofre do Banco do Estado de São Paulo. Isso é público porque estão nos contratos. Eu poderia, como sou funcionário, trabalhei na tesouraria, perto do cofre até, né, poderia ter visto, mas não, desnecessário. Quem leu os contratos sabe porque está lá a emissão dos títulos. E, ao comprar o banco, houve uma frase até interessante que um executivo espanhol do Santander me disse. Eu questionei, porque eu sou acionista do banco, e eu questionei numa assembleia de acionistas. Questionei numa assembleia de acionistas, disse a ele que, na verdade, ele alegava que pagara 7 bilhões e 50 milhões pelo banco, e isso não era verdade, porque
no banco tinha 4 bilhões e 100 milhões quando ele adquiriu o banco. E ele me deu, já que se contou várias histórias, vou reproduzir essa, que achei interessante. Ele falou, olha, eu comprei uma casa. Na casa havia um cofre. Dentro do cofre havia um enorme diamante. De quem é o diamante que está dentro do cofre? Segundo a lógica do executivo do Santander espanhol, o diamante era dele. Os 4 bilhões e 100 milhões que estavam dentro do cofre do Banespa era dele, Santander, e se apropriou dele. Essa é a verdade. Nós temos ação na justiça sobre isso, mas os contratos feitos entre o governo do Estado de São Paulo, depois, aqui nessa casa, o presidente Eduardo, do banco, esteve aqui, vou devolver-lhe a palavra, e foi questionado a respeito, deve ter notas taquigráficas a respeito. Então, é uma informação que não só os meus olhos de raio-x de quem estava lá dentro viu, mas quem teve a oportunidade de estudar a privatização do Banespa, como eu tive, também saberá, porque são contratos públicos de conhecimento de todos. Muito obrigado, nobre. Muito bem falado, nobre deputado Cito Sério. Na verdade, ilustre telespectador que nos acompanha ao vivo pela TV Assembleia, lutando muitas vezes contra o cansaço, alternando entre a lucidez e o sono, eu digo a você, nós aqui, agora nos aproximando das 2 horas da manhã, todos extremamente extenuados, cansados, por um dia demasiadamente fatigante, nos demos ao direito de fazer, sim, uma descontração. E uma descontração que, longe de significar qualquer outra coisa, vai ao encontro do bom ambiente nesta Casa Legislativa tão salutar. Há, sim, situação e oposição, mas o que existem são ideias que se debatem, são posições antagônicas. Mas é muito importante que aqui fique registrado que há o interesse de todos os deputados numa convivência harmoniosa, num clima de absoluta respeitabilidade. Se a Constituição consagra o princípio da independência, mas sobretudo da harmonia entre os poderes, o poder legislativo, para ser harmônico com o executivo e o judiciário, deve antes ser harmônico em si. E o fato de eu integrar o partido, que é o partido do governo, juntamente com os partidos da base aliada, não faz com que os partidos da oposição, ou com que o partido da oposição, os deputados oposicionistas, se tornem meus inimigos, ou que eu esteja tentado a desqualificar pessoas sérias, idealistas, que lutam por suas convicções. Foi importante, sim, nós aqui efetuarmos esse momento de harmonia entre nós, porque isto vai ao encontro do interesse público, porque propiciará que os debates se desenvolvam sempre em clima construtivo, porque quando existe um espírito de prevenção e um deputado quer apenas se colocar contra porque é do outro, perde-se o sentido do interesse público, e isso é muito ruim. Nós estamos aqui, eu venho aqui defender, é o projeto de regime de urgência número 0777 de 2007, em que o Poder Executivo solicita autorização para contrair empréstimos de 1.834 bilhões para investir em saneamento, energia, transportes, agricultura, abastecimento, meio ambiente e administração penitenciária, e implementar no âmbito da Secretaria da Fazenda o Sistema Público de Escrituração Digital. Eu tenho certeza que a Assembleia tem que aprovar este projeto, porque não importa se o governador José Serra integra o partido A ou o partido B, pouco importa que ele esteja no PSDB, acima de partidos e acima de política, é um homem sério, é um homem que foi um excepcional ministro da Saúde, um homem que todos os postos no Executivo que ocupou, sempre zelou pela defesa do interesse público, um homem que trata com responsabilidade o patrimônio público. Qual o problema? Eu sou um deputado
do partido do governo, e sou entusiasta desse governo, não teria nem 1/10 da competência para realizar a administração serena e segura que o governador José Serra exercita. Mas aqui, o meu tijolinho, com responsabilidade, vou colocar, juntamente com os deputados dessa casa, auxiliando na construção de um mundo melhor. E o meu tijolinho é votar pela aprovação e pelo voto de confiança ao governador José Serra. Lembre-se, meu amigo, peço 1 minuto de tolerância, porque praticamente meu tempo foi dividido com meus colegas, e assim que seja, porque o meu trabalho é dividido com eles, nada se faz aqui sozinho. Digo a você, nesse 1 minuto que vou usar para o encerramento, jamais você que está aí à noite, talvez deprimido, com insônia, com algum problema, que eu lhe digo talvez uma mensagem que lhe possa servir. Vou lhe contar essa anedota, essa história que talvez não lhe saia mais da mente. Um prisioneiro encontrava-se acorrentado em um calabouço. Acorrentado em um calabouço no porão de um castelo, à disposição de um ditador cruel. E esse ditador desceu ao calabouço, onde o prisioneiro estava acorrentado, e lhe disse: ó pobre diabo, vou lhe dar uma chance para você sobreviver. Em uma das minhas mãos haverá um bilhete contendo a palavra inocente. Na outra mão, o bilhete com a palavra culpado. Se você escolher a mão que tem a palavra inocente, eu o libero. Mas se escolher a mão que tem o bilhete com a palavra culpado, será empalado vagarosamente até a morte. Não vou descrever o que é o empalamento para não atrapalhar o seu sono, mas é algo extremamente desagradável, acredite. E qual não era a situação desse homem, ao ter absoluta certeza que em ambas as mãos só havia bilhetes contendo a palavra culpado? O ditador não iria lhe dar nenhuma chance. Qualquer que fosse sua opção, apareceria o bilhete com a palavra culpado. Na nossa vida, muitas vezes nós vamos nos encontrar em encruzilhadas, nas quais parece que não há nenhuma saída a não ser o desespero. Nesse momento, lembre-se, sempre há uma saída, basta acreditar. A locomotiva que entra no túnel escuro só sairá da escuridão se prosseguir em sua trajetória até um dia aparecer o ponto de luz. Só não vence aqueles que desistem. Os que insistem sempre vencem, até mesmo na vaga do que desistiu. Manteve a calma o prisioneiro, manteve o equilíbrio e, acima de tudo, manteve a fé. Escolheu uma das mãos, era irrelevante, em ambas havia a palavra culpado com a sentença de morte. Pegou o bilhete e, em vez de abri-lo, rapidamente o engoliu. Ao que o ditador perplexo disse: mas como eu vou saber o bilhete que você pegou? E ele respondeu: basta que o senhor olhe o bilhete que ficou na outra mão. Se nele estiver a palavra culpado, é porque eu peguei o bilhete com a palavra inocente. Acredite, tenha fé e lute pelos seus ideais. Vale a pena. Bom, vamos a palavra agora com o deputado Simão Pedro, não sem antes me permitirem um comentário. Pois de deputado Campos Machado, depois de tantas palavras, quero agradecer as manifestações, sei que partiram dos amigos e a gente tem que descontar a amizade, não é? Mas depois de tudo, de tantos causos que vossas excelências contaram aqui, imagine a situação deste deputado que gosta tanto de contar causos. A vontade que eu estou, imensa vontade de também contar o meu caos. Bom, não é? Não posso contar nada do Mauatã, porque a palavra está com o deputado Simão Pedro, não é? Que por alguns minutos. Mas lhes dizer que, na linguagem lá interiorana, como disse o deputado Campos Machado, as lombrigas se assanharam para eu cantar um caos aqui também, viu? Vamos passar a palavra ao deputado Simão Pedro, por mais 2 ou 3 minutos, não é? Temos que chegar até as 2 horas, não é? Ou alguém, vejo que
Deputado Campos Machado, me parece que quer... Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Faltando deputado. apenas 3 minutos para o deputado Simão Pedro não ter todo o seu discurso truncado, eu queria requerer o tomamento da sessão. É regimental. Em havendo acordo entre os líderes em plenário, a presidência, antes de dar por encerrados os trabalhos, quer lembrá-los da sessão ordinária de logo mais, né, hoje ainda, né, com a ordem do dia já anunciada. Desejar a todos um bom final de noite e um bom descanso. Encerrada a sessão. Faltando 2 minutos para as 2 horas da manhã já deste dia 19 de setembro de 2007, quarta-feira, os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa estão encerrados. Os deputados estaduais, ao longo de 5 horas, discutiram o projeto de lei número 777 de 2007, de autoria do Executivo, que autoriza o governador, autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimos junto a instituições internacionais e também junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os trabalhos aqui são encerrados, os parlamentares convocados para a sessão ordinária de hoje, já quarta-feira, dia 19 de setembro de 2007. E os deputados discutiram este projeto 777 de 2007 durante 4 horas de discussões desse projeto 777 de 2007, foram 4 horas de discussões, 8 deputados participaram aqui das discussões na tribuna da Assembleia Legislativa, de um projeto que tramita em regime de urgência aqui na Assembleia Legislativa e, neste caso, os projetos que tramitam em regime de urgência têm 12 horas de discussões, portanto, 4 horas já foram discutidas e os trabalhos aqui estão encerrados. Você continua com a programação da TV Assembleia.